When you die, somebody else was born, but at least we got to say we ran on the digit, we ran on the money, we ran on the digit, we ran on that money, we ran on the digit, we ran on that money. É com certeza um dos tópicos mais importantes no nosso curso e uma das coisas que assim a gente serve um pouco para tudo na vida, né? A gente acha que sabe alguma coisa e com o tempo a gente vai descobrindo que talvez não sabia tanto, vai sempre buscando mais informações e vai vendo, achar que sabia muito e no fundo não sabia. Então é uma coisa que eu durante muito tempo não tratei como uma coisa tão relevante e é muito, muito, muito relevante. Durante todo o curso, sempre quando eu falo nos módulos ali e tudo mais, sobre algumas coisas, eu sempre falo sobre isso. Mas aqui agora é o momento de falar especificamente sobre isso, que é a questão juízes, tá? Juízes. Então assim, ó, a gente tem que tentar interpretar a forma como o juiz está pensando, tá? E o juiz, assim, em teoria, ele deveria estar lá para apitar a regra, ponto final. Não é isso. Está lá para administrar o jogo e geralmente ele vai administrar de acordo com o que seja mais mais confortável para ele. Então, assim, ó, o que acontece? O que o juiz vai, por exemplo, num jogo que é para 5 minutos de acréscimo, tá? Pelo menos 5, final de jogo e o time visitante tá em cima, tá? Tá em cima, mas tá em cima, tá buscando resultado e tudo mais. O jogo deve ser para 5. Na dúvida, tá? Se o jogo é entre 4 e 5, o que ele vai fazer? Ele deve dar 4. Ele deve dar 4 por quê? Porque o mandante está em casa, tá com o resultado. Na dúvida, um tiro de meta duvidoso ou algo do tipo, ele vai dar, na dúvida entre canto e tiro de meta, ele vai ser pró-casa. Ele vai ser pró, muitas vezes, ou o mandante ou o time que alguma decisão que ele tomou durante o jogo tenha causado alguma interferência. Então, na dúvida, ele sempre vai ser ou pró-casa ou pró o time que de alguma forma alguma decisão importante que ele tomou tenha prejudicado tal time, mas independente de ter sido ter errado ou não, tá? Então assim, o que vai acontecer nesse jogo? Por isso que assim, final de seja muito, leve muito isso em consideração, tá? Fim de primeiro, principalmente segundo tempo, muito cuidado para entrar no limite em jogos que o mandante está vencendo. Por quê? Porque, como eu disse, na dúvida ele vai ser pró-casa. Se era para 4 ou 5 de acréscimos, ele tende a dar 4, tá? Na dúvida, se o mandante estiver ganhando, ele vai dar menos tempo. Na dúvida, se o mandante estiver ganhando, ele vai dar menos tempo de acréscimo, tá? O tempo de acréscimo, nesses casos, assim, o time mandante, ele consegue picotar o jogo de uma maneira muito fácil, tá? Muito, muito fácil. Porque... E o outro ponto é que quando isso acontece, ele não acrescenta nunca o tempo suficiente para compensar a cera que o mandante fez, tá? Então isso deve ser levado muito em consideração. Na dúvida, ele vai dar menos tempo nesse tipo de caso. Na dúvida, sabe aquelas faltinhas assim que ele poderia ter deixado correr e tal? Ele vai dar a falta, na dúvida, quando for pro mandante. E isso é um padrão no mundo inteiro, tá? Isso é um padrão no mundo inteiro, é um fato. Outro ponto deve ser muito observado em relação ao juiz, e aí é coisa que tu vai ter que pegar com o tempo, né? Como eles são, tá? É muito importante observar se aquele juiz
que dá qualquer faltinha, conhecer os caras. E assim, eu não conheço todos os juízes do mundo, tá? Existe algum padrão em relação a algumas ligas. No Brasil eu conheço boa parte deles, boa parte mesmo. Tem que conhecer os caras, Eu conheço mais no Brasil, primeiro, sou daqui, né? E porque o meu foco maior, a lucratividade maior nos escanteios é no futebol brasileiro. Então eu conheço os caras, por exemplo, na dúvida, lá num jogo do Bins, que é o melhor juiz do futebol brasileiro, e por sinal é filho de um conhecido meu, que é disparado o melhor juiz do futebol brasileiro, o juiz mais honesto e mais justo do futebol brasileiro. Se for ele, eu vou entrar. Se for o Voaden, cara, assim, ó, Voaden apitando. Tem que ser muito, muito seletivo no jogo desse cara. Muito, muito seletivo. Se for, então, o mandante ganhando no final, tu esquece, cara. Tu esquece. Que isso é vagabundo, tá? Tu esquece. Então, isso, eu tô citando alguns exemplos porque é muito, muito importante, tá? Outra coisa. Um clássico, tá? Tem que tentar entender como ele pensa. Um clássico empatado no primeiro tempo. Teve VAR, teve não sei o que, teve assim, assado e tal. Tu acha que o cara vai dar acréscimo? Um jogo empatado? Acho que ele vai ser justo em relação aos acréscimos? Por que ele seria? Por que ele vai dar mais 4, mais 5 no primeiro tempo? O jogo tá empatado, é clássico. O jogo tá meio crespo ali e tal. Os caras já se bicaram mais de uma vez. Teve alguma decisão importante que ele teve que tomar, ou VAR, ou algo do tipo. Ele vai dar 2, cara. Ele vai dar 2 por quê? Porque ele sabe que ninguém vai reclamar, tá? Ninguém vai reclamar no final do primeiro tempo num clássico. Assim, o cara não... O jogo tá empatado. Nem o treinador do time, que é melhor e tudo mais, não vai reclamar. Então, ele sabe disso. Então, vamos acabar com esse jogo aqui. É 2 minutos a menos para mim tomar uma decisão importante, tá? E muitas vezes é tudo muito baseado nisso. Sempre quando ele puder fazer alguma coisa que facilite o trabalho dele, ele vai fazer. Da mesma forma no segundo tempo, voltando à situação ali do mandante, ganhando em casa e tal. O que pode ser uma decisão importante para ele nesse final, quando o mandante já está ganhando o jogo, né? O que deve ser uma decisão importante? Se for uma decisão pró-mandante, o mandante já está ganhando e está no final do jogo. A decisão importante que ele pode tomar, que pode complicar ele, pode causar algum incômodo para ele, é alguma decisão de algum VAR pró-visitante, alguma decisão de algum pênalti, alguma coisa do tipo. Então o que ele quer? Ele quer menos problema. Então ele vai acabar o jogo de maneira mais fácil nessa situação, por isso que ele não acrescenta mais. Já na situação ao contrário, tá? Na situação ao contrário, quando tu pega um jogo que parou bastante, que o mandante está perdendo, com torcida, ele até poderia querer acabar o jogo. Porém, ele sabe que se ele acabar e não for justo em relação aos acréscimos, ainda mais se o outro time fazendo cera, ele vai arranjar um outro tipo de problema. Ele vai arranjar um problema com a comissão técnica, com o treinador, com os jogadores, vai arranjar um problema para sair do campo ali. Então, eles não querem isso. Então, esse é o ponto. Da mesma forma que na dúvida entre uma falta ou um escanteio nesse tipo de situação, o que ele vai fazer? Ele vai ser pró-mandante. Então isso é muito, muito importante, leve muito em consideração. Isso em alguns lugares é mais importante, em outros menos. No Brasil é muito, muito, muito importante. Os juízes são horrorosos, todos eles, de maneira geral, trabalham dessa forma, tá? Então, outro ponto. Vamos para outro exemplo aqui, tá? Jogo que o juiz pegou e expulsou um cara do time visitante, tá? O time visitante está ganhando, ele expulsou um cara do time, beleza. Expulsão justa ali e tal, beleza. Aí, esse time está fazendo cera, o outro time está pressionando e tudo mais. Vai se encaminhando para o final do jogo, empate do visitante. O que ele vai fazer nesse acréscimo? De maneira geral. Se o jogo for para 6, ele vai dar 5. Tá? Nesse tipo de situação, por isso que é bom conhecer, isso aqui vai estar aqui no curso, o padrão de acréscimo nos lugares. Então, sempre em algumas situações desse tipo, ele vai tentar chegar muito próximo do padrão. Então, assim, ó, o que ele enxerga, o que o juiz enxerga nesse tipo de situação? Beleza, expulsei um cara de um time, mas o mandante está perdendo o jogo. Eles estão em desvantagem. Desvantagem em relação ao resultado, né? Os caras empataram.
que eu quero aqui? Eu quero que esse jogo termine. Por quê? Porque eu expulsei um cara, uma decisão pode, por mais que a decisão tenha sido justa, ele prejudicou um time, a decisão dele prejudicou um time, por mais que tenha sido justa, e agora o outro time empatou o jogo. Então, bom, eu expulsei os caras de um time, eles estavam ganhando, mas tomaram um empate, o time que está com a mais empatou o jogo, aqui eu não quero mais nada, aqui eu quero o mínimo de tempo possível ainda para ser jogado, tá? Da mesma forma que uma decisão importante, tal, time perdendo em casa ou até empatando, teve um VAR duvidoso, ele foi lá, ele anulou um gol, ou ele anulou um pênalti, ou ele deu um pênalti, ou deu um gol no VAR pro visitante, o que ele vai fazer nesse tipo de cenário? Ele vai ser muito justo em relação a acréscimos, tá? Então é sempre muito importante entender o que passa na cabeça do juiz, entender o que vem acontecendo no jogo, entender o cenário da partida para tu conseguir fazer uma leitura mais próxima, entendeu? Fazer uma leitura, chega o mais próximo possível de entender o que passa na cabeça daquele juiz e como ele deve se comportar a partir de dentro daquela situação, tá? Em base é isso. E aí são diversas pequenas coisas que causam muita diferença nesse tipo de cenário. E a questão mais importante é que isso não é nem só um pequeno detalhe. Com o tempo eu achei que era só um detalhe. Não é um detalhe. É um detalhe... É um fator muito, 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 muito relevante na hora de se fazer uma aposta. Porque falando assim parece uma coisa, é um detalhezinho, não sei o que, não, mas não é, porque assim, ó, olha a diferença por si só. Quando o time está em casa, ele consegue fazer mais cera de maneira mais fácil. Ponto. Por quê? Porque por si só, muitas vezes porque faltas duvidosas são marcadas a favor desse time. Consequentemente, os caras levantam, demoram mais para levantar, fazem muito mais cera e tudo mais. E o juiz não acrescenta. Tá? Sempre que um time está em casa e está perdendo um jogo, ele faz cera. De um jeito ou de outro ele faz cera e o juiz não acrescenta. Olha quanto tempo às vezes vai nisso aí. Às vezes tu pega um jogo com 5 minutos de acréscimo, tem 3 minutos de jogo de fato. 3 minutos de jogo de fato, o juiz não acrescenta mais nada. Isso acontece o tempo inteiro nesse tipo de cenário. Já no cenário quando é o contrário, quando o cara pega e faz cera do visitante, a torcida chia, o técnico chia, tudo acontece, ele é obrigado a dar mais acréscimo. Muitas vezes outra coisa. Quando é o time, o mandante que está em casa e o cara cai no chão lá pedindo atendimento no meio de um ataque, tá, o juiz para. O juiz para porque a torcida começa a gritar, a comissão técnica, os jogadores começam a estender o braço, falando que o cara tá caído no chão, ele para. Em outro cenário, não. No outro cenário é muito mais difícil. Quando ele sabe que é só cera, ele não para com tanta facilidade. Ou pelo menos deixa o ataque se desenvolver. Enfim. Então, são diversas coisas. Outras coisas pequenas, assim, que acontece o tempo inteiro. E isso é bizarro mesmo. Porque a longo prazo, ainda mais em jogos bons, assim, muitas vezes tu precisa de mais uma chance ali. Os caras passam no meio campo, existe uma chance potencial de canto. Esse tipo de coisa acontece muito quando é fora de casa, tá? Quando o jogo é em casa do time que tá precisando do resultado. Aquela última bola assim que ele tá na dúvida se ele vai terminar ou se ele não vai, os caras pegam a bola, passam no meio campo e deixa correr. Do contrário, não. Outra coisa, o canto só vale o canto quando ele é batido. Não adianta dar canto lá e não, o juiz encerra antes dos caras baterem. Quando o time que está buscando o resultado tá em casa, os caras sempre deixam os caras bater o canto. Sempre. Os caras não terminam antes. Eles deixam o canto ser batido. Do contrário, não. Do contrário, quando já passou o tempo de acréscimo, o treinador do mandante lá tá lá berrando na beira do campo, lá fazendo sinal que acabou. E aí ele deixa correr um pouquinho mais e canto, eles não deixam bater, ou pelo menos não deixam bater numa frequência muito maior do que o contrário, tá? Então, levem isso em consideração, levem muito em consideração isso aqui, observem o comportamento dos juízes e sempre saibam que na dúvida, se
tu tiver precisando de um canto, tu tiver esperando o canto do visitante, tu precisa de mais coisas pro jogo. O jogo tem que estar muito, muito bom, tem que estar melhor do que numa situação quando é ao contrário. Tu precisa ter uma informação muito mais relevante, muito mais concreta e confiável em relação a acréscimos. E por aí vai. When you die, somebody else was born, but at least we got to say